Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, mais uma chance, mais um dia. Vamos juntos pregar o Evangelho, vamos juntos meditar na Palavra de Deus e assim nós estaremos caminhando no caminho que nos leva à segurança, à felicidade. Então, obrigado porque você está aí comigo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, o testemunho de João Batista. Quem é João Batista? Bom, isso confundiu a cabeça dos principais sacerdotes e fariseus daquela época, porque João estava lá no deserto pregando acerca do reino de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo e que eles deveriam se arrepender e por ele ser batizado no Rio Jordão. E aí os fariseus viram aquela autoridade, como as pessoas se afluíram para ouvir a voz daquele pregador solitário ali no deserto, enviou alguns dos seus para lhes perguntar quem era ele, né? Aí o verso 19 do capítulo 1 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E aí eles insistiram na pergunta: quem é, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu ele, não. E disseram, então declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Perguntou. E ele respondeu aí no verso 23, acompanhe. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Interessante. João Batista deixou bem claro que ele não era o Cristo. Essa palavra Cristo aqui é Messias, ungido. Eu não sou Messias. Eles esperavam aí, como diz aqui a lição, dois tipos de Messias. Um Messias sacerdotal e outro real. Alguns tinham esse pensamento, essa corrente de pensamento da existência desses dois Messias e quando perguntaram para João Batista, ele deu um claro testemunho. Eu não sou o Messias, não sou. Quem é você? Eu sou somente o mensageiro, eu sou somente o menino de recados, aquele que vai preparar o caminho para o Senhor, se referindo à profecia de Isaías, né? Isso é interessante. Bom, de fato, João Batista não era o Messias, não era o Elias e nem o profeta que haveria de vir. Ele não era luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz. O verso 6 do capítulo 1 nos diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. E você percebe por essas palavras que João não tinha dúvida acerca da sua posição. Ele era inferior a Cristo, claro, e ele veio justamente para dar testemunho. Aí o verso 34 nos diz assim, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João somente aponta, ele é o Filho de Deus, ou seja, aquele que haveria de vir ao mundo. João ele encontra base para o seu ministério na profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que nos diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será reedificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Então esse é o profeta que haveria de vir para endireitar o caminho. Diz a Bíblia que a glória de Deus se manifestaria e de fato se manifestou, né? Inclusive, a Bíblia fala acerca dessa glória, né? Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, tá vendo?
glória como do unigênito do Pai. Então essa glória se manifestou e Deus havia dito por intermédio do profeta Isaías que um profeta haveria de vir para preparar esse caminho. Então era costume naquela época, quando o rei ia fazer uma viagem, ele mandava um grupo de mensageiros que ia tirando as pedras, os paus do caminho, para que a estrada estivesse livre e desimpedida. Se tivesse alguma curva muito acentuada, eles diminuíam essa curva, enfim, para que a viagem do rei não sofresse nenhum prejuízo e nenhum atraso. João, de fato, fez esse trabalho preparando o coração das pessoas para aceitarem a Cristo. No entanto, você percebe claramente que os discípulos de João, que amavam João, que seguiam João, que respeitavam João, quando ele apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o deixou e começou a seguir e servir a Jesus. Inclusive os apóstolos, a quem Jesus honrou tremendamente aqui nessa terra, né? Então veja que a primeira testemunha de que Jesus era o Messias, tão aguardado e esperado pelo povo de Israel, foi João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Mas aquele que é nascido no reino de Deus, o menor daquele que foi nascido no reino de Deus é maior do que ele. Em outras palavras, João foi um profeta muito importante. O seu testemunho é muito importante, tem validade e aponta exatamente para a origem de Cristo. Tá vendo? Você não precisa ter nenhuma dúvida acerca de quem é Cristo. As pessoas no tempo de Cristo entenderam que ele de fato era o que dizia ser. O Filho de Deus, o Messias, o aguardado, aquele que daria vida eterna ao seu povo, que haveria de inaugurar o reino de Deus, governar soberano sobre as nações. Esse é o nosso Jesus. Não há vida fora dele, não há salvação fora dele, não há esperança fora dele. Somente em Cristo. Então, eu e você somos convidados a não somente reverenciar a Cristo, mas levar a Cristo a outras pessoas, porque fora dele não há nada possível. Ou seja, não há nenhuma salvação, nenhuma condição de se salvar a não ser por ele. Por isso, ele nos insiste. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas em Cristo Jesus. Então pregue o Evangelho, porque assim você levará as pessoas à salvação. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, estejamos juntos aí nessa pregação do Evangelho e na adoração desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar a Ele? Querido Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós e ainda continua fazendo. Nos dê força, Senhor, para continuar pregando sobre o Senhor, porque não há salvação longe de Ti, fora do Senhor, somente através da Tua misericórdia e bondade. O Senhor tomou nosso lugar, pagou a nossa dívida, por isso precisamos pregar às pessoas quem é o Senhor, para que eles creiam como nós estamos crendo e tenham esperança como nós temos. Pedimos a Tua companhia, Tua força, no Teu próprio nome, Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.